Abra sua Bíblia, por favor, nós vamos ministrar a palavra agora. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, desculpa. Atos, capítulo 4, do verso 1 em diante. Atos dos Apóstolos, fica aí depois do livro de João, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Se você encontrou, diga amém. Muito bem, vamos fazer essa leitura. Atos 4, do 1 em diante diz: Então Pedro e João falavam ao povo, chegaram aos sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Pai, nós pedimos que o teu Santo Espírito nesse momento traga a palavra que cada um dos nossos queridos amados irmãos e convidados precisam receber nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, possa ministrar profundamente ao nosso coração e que saiamos daqui determinados, não somente no entendimento, mas no cumprimento dessa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Como nós falamos anteriormente, o mundo está amedrontado. Uma crise tem se generalizado e espalhado pela face da terra. É impressionante como uma coisa, um problema, uma enfermidade que começou lá na China, está afetando até mesmo
psicologicamente as pessoas aqui ensertalhadas. É impressionante, queridos, como as pessoas estão amedrontadas com isso. E eu não estou dizendo que não se deve ter o cuidado, nós devemos ter o cuidado de seguir todas as orientações a respeito do cuidado conosco, da preservação e assim por diante. Mas, meus queridos, eu entendo que nesse momento nós temos uma oportunidade riquíssima de testemunhar do Senhor. O texto que nós lemos nos mostra que diante de uma forte crise, ou seja, uma forte perseguição, que a igreja do Senhor estava experimentando, a resposta que Pedro e João, que aqui representam a igreja, deram a essa crise, deram a essa perseguição, foi uma resposta de fé. O que Deus espera da igreja dele nesse tempo não é mais assombro, ou mais medo, ou a divulgação de coisas terríveis. Não, o que Deus espera da igreja do Senhor é uma resposta de fé. A crise, queridos, é uma ótima oportunidade para testemunharmos a nossa fé. Eu vou repetir, a crise é uma ótima oportunidade para testemunharmos da nossa fé. Eu estava agora adorando, louvando ao Senhor, e eu estava lembrando das notícias, e é impressionante que depois da China, como a Itália, ela foi impactada por essa enfermidade. As pessoas estão trancadas dentro de casa. O país está amedrontado. E eu estava lembrando que a Europa foi um continente onde aconteceu um dos maiores avivamentos que a igreja do Senhor experimentou. Mas a Europa tem mudado, graças a Deus, mas ainda continua sendo um continente onde as pessoas mais viraram as costas para o Senhor, onde as pessoas mais desacreditaram de Deus. É um lugar onde o número de pessoas que não acreditam em Deus, um número enorme de pessoas estão ali. É um dos lugares onde a libertinagem mais tem crescido. E eu fico imaginando que nesse momento em que todos estão trancados em suas casas com medo desta enfermidade, esse é o momento em que o Senhor está nos dando a oportunidade de testemunharmos dele. O tema da nossa mensagem hoje é: não vou parar e pronto. Parece uma frase de mal educada, né? Não vou parar e pronto, aquela coisa de birrento, né? Não vou fazer isso. Mas é isso mesmo que eu quero dizer. É diante do medo, é diante dos ataques, sejam espirituais, ou seja físico, do diabo sobre a igreja, é isso que nós declaramos na cara do diabo: não vamos parar e pronto. Não adianta se ele vai agir com uma doença ou com qualquer outra coisa, a igreja do Senhor vai continuar marchando, porque nós não somos qualquer exército, nós não somos qualquer pessoa, nós somos os filhos amados do Senhor, nós somos o exército do Senhor, e Jesus Cristo é a nossa maior inspiração para continuarmos firmes diante das mais terríveis situações. A igreja aqui estava vivendo uma crise de perseguição, de problema. Talvez você esteja vivendo uma crise pessoal, uma crise no seu casamento, uma crise na sua vida financeira, uma crise na sua vida profissional.
Uma crise na sua vida ministerial, não importa, querido, a crise que você esteja vivendo, eu quero que você declare diante do Senhor, que mesmo em meio a essa crise, mesmo em meio a tudo que você está experimentando, que possivelmente não é agradável, você vai declarar diante do Senhor que não vai parar e pronto. Que esse momento talvez angustiante, esse momento de tribulação, não vai paralisar a sua fé no Senhor Jesus. Como nós devemos responder a essa crise? Seja a crise do coronavírus, seja a crise financeira, porque isso atingiu de uma certa maneira os países, a economia mundial. Como é que nós vamos responder isso? Nós vamos responder como a igreja primitiva respondeu. E como foi que a igreja primitiva respondeu? Versículo 11. Pedro e João já tinham tirado uma noite na cela. Estavam presos. Logo pela manhã, trouxeram os dois. E começaram a interrogá-los, mas não eram fazendo somente perguntas. Eram perguntas tentando intimidar Pedro e João. Eles estavam tentando intimidar por quê? Porque Pedro e João, anteriormente, tinham curado um homem aleijado que ficava na porta do templo pedindo esmola. Ele olha para Pedro e para João e ele estende a mão pedindo esmola. E Pedro responde para ele assim: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem começou a andar. Isso trouxe um desequilíbrio, trouxe um certo desconforto para o governo romano, para os líderes religiosos, para os mestres da lei, e eles queriam parar que se falasse do nome de Jesus. Eles queriam que as pessoas não conhecessem Jesus. Eles não tinham que questionar a respeito do milagre daquele homem, mas eles queriam que esses discípulos não falassem mais sobre Jesus. E como é que eles respondem a essa perseguição e a essa crise? A Bíblia diz que eles respondem com a palavra de Deus. Versículo 11, Pedro começa a falar a respeito de Jesus. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus agora coloca a palavra de Deus na sua boca. E ele diz: este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. O que é que isso significa, pastor? No Salmo, queridos, 118, versículo 22, essa frase já tinha sido escrita, e os discípulos estavam transmitindo para eles a palavra de Deus. Está dizendo o seguinte: olha, sabe por que vocês estão nos perseguindo? Porque vocês também perseguiram o nosso Senhor. Sabe por que vocês estão contra nós? Porque vocês também estiveram contra o Senhor. Aquele que era a pedra fundamental, aquele que era a pedra principal, foi rejeitado, que é Jesus. Então, esse Jesus que vocês não querem que a gente ensine, é o Jesus que tem todo o poder, é o Jesus que tem toda a autoridade, é o Jesus que o planeta Terra precisa. Então, diante das acusações, diante da perseguição, diante da crise, a igreja do Senhor lembrou da palavra de Deus e respondeu à crise com a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes nós nos amedrontamos com situações como essa? Porque nos falta a palavra de Deus no nosso coração, nos falta a palavra de Deus na nossa memória, nos falta a palavra de Deus no nosso dia a dia. Nós, infelizmente, muitos, infelizmente, não conhecem a palavra de Deus. Então, diante de uma situação como essa, tem mais facilidade em transmitir as notícias, e claro, algumas até são verdadeiras, de doenças, de catástrofes e de tantas outras coisas, do que transmitir a palavra de Deus. Lhes falta uma palavra. Mateus capítulo 22, versículo 9 diz: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós reconhecemos que Deus, Ele é poderoso. Quando nós compreendemos a palavra, nós reconhecemos o poder dessa palavra para os nossos dias. Mas você pode dizer: pastor, mas se essa crise, pastor, for o diabo se levantando contra a igreja, pastor, se essa crise, pastor, for o diabo se levantando contra a minha vida,
Se essa crise, pastor, for o diabo se levantando contra o meu casamento, contra a minha família, contra os meus filhos, pastor, o diabo está enfurecido, o diabo quer me destruir, o que é que eu faço, pastor? Manda a palavra na cara do diabo. E o que é que a palavra de Deus nos diz? Em momentos como esse, em que a gente aplicou, como se fosse, as afrontas do diabo fossem maior do que o Deus que nós adoramos. Capítulo 16 do livro de Mateus, versículo 18, diz: e eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que, mas isso aí, pastor, pode ser uma ação maligna para destruir o planeta Terra. Então, diabo, fique sabendo que você vai ser derrotado da mesma maneira que você foi derrotado todas as outras vezes, porque você pode destruir qualquer coisa, mas a igreja do Senhor vai permanecer de pé. E quando eu falo igreja, eu não estou falando dessas 4 paredes aqui não, meu irmão, porque um dia essas paredes vão cair e a gente vai aumentar esse templo aqui. Eu estou falando, é a sua vida. O diabo não toca na sua vida, o diabo não age na sua vida, o diabo não entra na sua casa, o diabo não faz bagunça com a sua vida, a não ser que o Senhor permita através de uma provação. Mas se não for, queridos, o diabo diante de você, ele se rende, porque ele entende que maior é o que está em você do que o poder que ele tem contra você. Precisamos responder a essa crise, queridos, com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus. Hoje, antes de vir para o culto, é o que não falta, são pessoas mandando mensagens a respeito dessa doença. Pastor, o negócio está difícil. Olha essa mensagem que eu recebi. Mandei a palavra de Deus para essa pessoa. Crente, eu disse: escuta aí, meu irmão, recebe essa palavra aí. E mandei a palavra de Deus para ele. Porque o que falta para a igreja do Senhor, queridos, não é de qualquer outra coisa, a não ser o conhecimento da palavra. Quando você tem conhecimento de quem você é e daquilo que Deus é na sua vida, nós não ficaremos atemorizados e espantados como o mundo está. Não, para cima de mim não, diabo. Toma aqui a palavra. Você não pode, você não é mais poderoso, você não vai agir contra a igreja. Você que se defenda da igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem, não consegue se manter. É a igreja que avança e o diabo que se defenda. Aliás, ele não tem como se defender, então ele está só recuando. Mas quando ele lança uma mentira e a gente acredita nessa mentira, ele começa a avançar. Não, queridos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que você precisa é conhecer mais do Senhor. Mas se o diabo se levantar, Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele, não prevalecem contra o povo dele. Pastor, mas talvez, se for como se fosse uma tentação, pastor, se for uma tentação, se for uma situação onde o diabo está querendo nos destruir também, está querendo mexer com a nossa fé, está querendo nos desestimular com relação à nossa fé no Senhor, o que é que nós vamos, que posição nós vamos tomar numa situação como essa? Palavra no diabo de novo, igual Jesus Cristo fez no deserto. Palavra para ele. Quando ele tentar te destruir com uma tentação, quando ele tentar te paralisar com uma ação maligna dos infernos, você vai mandar uma palavrinha para ele. E que palavra a gente vai lançar para ele, pastor? Você vai dizer para ele assim: diabo, não sobreveio, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ei, irmão, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, é que se a perseguição, se os problemas, se as dificuldades, se o inferno todo se levantar, se o coronavírus, se qualquer outra enfermidade se levantar contra a igreja do Senhor, a Bíblia diz: eu e você estamos preparados para suportar toda e qualquer
fúria maligna. A Bíblia diz que, por mais difícil que seja, se eu não conseguir suportar, Deus vai dar um escape. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que zela por nossa vida, mas a principal coisa que nós queremos não é necessariamente ser curados, nem ser livres da enfermidade. A principal coisa que nós queremos é morar eternamente com o Senhor, porque se o diabo nos tirar a vida através dessa doença, ele só está acelerando o processo que nós queremos, que é nos encontrar com o Senhor, quer morar eternamente com Ele, quer testemunhar do Senhor, e não importa quantas doenças, quantas dificuldades, quantos avanços malignos contra a minha vida vai acontecer, eu creio num Deus que continuará cuidando de mim após a morte. Eu creio, e você precisa declarar isso, queridos. A igreja do Senhor precisa se levantar, é com a palavra de Deus. Aí alguém já disse assim: mas pastor, essa foi a mensagem que eu recebi agora, pastor, isso é um aviso do final dos tempos, pastor. É Jesus Cristo que está voltando. Pastor, a Bíblia já falava sobre isso. Meu irmão, se essa é a vontade de Deus, e se está cumprindo a vontade de Deus, a minha posição não é de medo, a minha posição é dizer: glória a Deus, está se cumprindo a palavra dEle. É isso que nós precisamos declarar. Você precisa deixar de ser apegado a esse mundo, precisa deixar de se apegar às coisas desse mundo, porque, queridos, diante do Senhor, nada disso tem qualquer tipo de valor. Jó é um grande exemplo para a gente. Quando eu olho para Jó, eu fico entusiasmado com a vida de Jó, eu fico encorajado com a vida de Jó. O diabo tirou a saúde de Jó, o diabo tirou os filhos de Jó, o diabo tirou os bens de Jó, o diabo levantou a sua esposa contra Jó, o diabo levou 4 amigos para acusar Jó, mas no final da vida de Jó, Jó diz: Deus tem um plano, e o seu plano não pode ser frustrado. Se o avanço dessa enfermidade é uma permissão de Deus, é um plano de Deus para levantar o povo, para olhar mais para o Senhor, glória seja dado a Deus. Você pode glorificar a Deus aí, querido? Você pode adorar a Deus aí? Ah, meu irmão, é isso que nós precisamos declarar. Glória a Deus. Se é plano de Deus, glória a Deus por isso. Essa é a nossa posição, meu irmão. Ah, pastor, mas se eu for atingido por essa doença, pastor, porque a gente tem um medo danado. Eita, que a gente vai pregando, a gente fala, a gente manda a palavra, meu irmão, manda a letra para o diabo, e a gente fica ali: ah, pastor, mas se eu começar a dar uns espirros estranhos, pastor, se eu começar de repente a sentir uns calafrios, uma sensação de morte, pastor, o que é que eu vou fazer, pastor? Lembra, querido, da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Deus fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, olha o que a partir do 7 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aí ele fala no versículo 8, ó: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, meu Deus, o coronavírus, abatidos, perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. A Bíblia diz, olha, a ação do mal, ela é uma ação limitada, porque chegou em uma linha que Deus diz: para, porque agora eu vou mostrar quem é o pai desse garoto, eu vou mostrar quem cuida desse jovem, eu vou mostrar quem cuida desse país, eu vou mostrar quem cuida dessa família, eu vou mostrar quem cuida dessa igreja. Meu irmão, que medo é esse? Se vier doença sobre nós, nós vamos enfrentar essa doença, porque assim como o diabo tentou destruir definitivamente a vida de Estevão com pedradas, Estevão glorificou a Deus, mesmo morrendo, ele glorificava, cada pedrada ele glorificava. Nós vamos glorificar o Senhor com espirro ou sem espirro, ou não vamos? Aleluia! É isso que nós vamos fazer.
O maior inimigo do homem, queridos, não é uma doença. O maior inimigo do homem não é o desemprego. O maior inimigo do homem não é um amigo traidor. O maior inimigo do homem é o pecado. E a Bíblia diz que o Senhor já nos perdoou dos nossos pecados. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Se você já confessou, se você já deixou, meu irmão, o diabo só pode entrar a carne, porque o Espírito já pertence a Ele. É dele, é do meu Pai, é o Senhor que toma conta de mim, é Ele que me tem como propriedade. Meu irmão, quando a crise bater, quando os problemas surgirem, eu vou dizer para o diabo, na cara dele, não vou parar e pronto. Por quê? Porque a palavra de Deus me garante vitória sobre toda e qualquer coisa. Mas tem uma outra coisa para dizer para vocês. Esse é só o primeiro ponto. Segundo ponto, queridos, como é que a gente responde a isso? Eu vou deixar para dizer o segundo ponto no próximo domingo, que é para... Não, vou dizer hoje. Segundo ponto, irmão, quando a crise bater, quando os problemas surgirem, que você disser, eu não vou parar e pronto, você vai dizer, sabe por que eu não vou parar? Porque eu vou responder à crise com uma fé ousada. Não é uma fé coitadinha, é uma fé ousada. O que é uma fé ousada? É uma fé que não fica escondida, é uma fé que precisa ser colocada para fora. O escritor A.W. Tozer disse, o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. O mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Levanta essa cadeira aí, irmão, glorifica o Senhor. Levanta não, que está grampeado aí, você não precisa levantar não. Mas meu irmão, a igreja do Senhor precisa ser uma igreja com uma fé ousada. Se for da vontade de Deus, queridos, eu creio que Deus é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Eu declaro aqui a minha fé no Senhor. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Mas eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. É colocar diante das pessoas aquilo que a gente crê. Foi essa fé ousada que levou Pedro e João a ser tão direto, a ser tão ousado, a ser tão corajoso diante daqueles homens que podiam com certeza matá-los. Esses homens poderiam com certeza destruir a vida deles. Eles tinham muito mais chance de morrer do que você do coronavírus. Eles teriam muito mais chance de morrer do que você de ficar desempregado. Eles tinham muito mais chance de morrer do que você se reerguer na sua vida. Tenha certeza disso. Verso 19, vamos calar esses homens. Vamos reunir aqui a nossa turma. Olha, sacerdote, olha, líder do povo, vamos reunir essa turma aqui, vamos calar esse povo aqui agora. Aí disseram, olha, vou dar uma coisa para vocês, parem de falar sobre Jesus, parem de fazer milagre, parem de agir como vocês estão agindo. Aí Pedro diz, vou mandar um zap para você aqui agora, segura aí, Caifás, segura aí, líder religioso, segura aí, doutores da lei, tem uma palavra para dizer para vocês. Qual é a palavra? Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que foi que Pedro e João disse para esses homens? Nós não vamos parar e pronto. Nós vamos continuar declarando a nossa fé no Senhor, nós vamos continuar curando os doentes, nós vamos continuar pregando Jesus, nós vamos continuar salvando pessoas, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo, meu irmão. Você crê nisso? O mundo precisa dessa igreja ousada. Meu irmão, talvez vai ser nesse momento em que um grande avivamento vai sacudir o planeta Terra. O texto diz que os discípulos aqui, queridos, eles estavam tão convictos de Deus na vida deles, eles estavam tão convictos do que Deus estava fazendo na vida deles, que eles não poderiam fazer outra coisa a não ser crer em Deus. Eles não tinham outro caminho a não ser obedecer ao Senhor. Eles entendiam que o povo talvez até tivesse assustado com as acusações desses homens, mas eles não estavam, porque eles eram a igreja ousada. Você precisa ser a igreja ousada na sua casa, você precisa ser a igreja ousada no seu trabalho, você precisa ser a igreja ousada onde quer que você esteja. Se Deus habita na sua vida, se o Espírito Santo fez morada na sua vida, meu irmão, Deus espera de você um posicionamento. Diante dessa crise,
diante dessas doenças, diante dessas enfermidades, nós vamos nos posicionar, porque Deus já nos escolheu para isso. Eu não posso ficar atrás, por último. O pessoal está lutando, está guerreando, eu estou aqui atrás, assim, vamos ver se todo mundo morre. Se todo mundo morrer, eu entro. Não, nós precisamos ser usados, ser os primeiros, meus irmãos. É diante da fé que nós temos, nós precisamos ser os primeiros. É por isso que eu creio, queridos, que isso pode ser também uma oportunidade de um grande avivamento no planeta Terra. Meus irmãos, há uma mobilização mundial de sede e de fome pelo Senhor. Há uma mobilização das igrejas buscando a presença de Deus. Talvez a Europa, que está virando as costas para o Senhor, Deus levantará uma igreja poderosa, uma igreja ousada, que vai sair de casa em casa. Onde é que estão enfermos do coronavírus? Vamos orar, nós declaramos a libertação física desse homem. Esse homem agora vai ser curado em nome de Jesus. E as pessoas começaram a ser curadas, sabe por quê? Porque o Senhor dá dom de cura para a sua igreja também. Talvez o receio que nós temos são as mentiras que o diabo está colocando na nossa cabeça. É Deus dizendo, essa é a tua oportunidade, meu irmão. Essa é a tua oportunidade, igreja, de declarar a sua fé em mim. Nós podemos ser pessoas mais ousadas. Eu lembro de um dia que eu estava passando ali em frente ao hospital. E tem aquela parte da pediatria ali, meu irmão, que ali é o terror de toda criança. Criança que olha para aquilo ali e já lembra da mulher de jaleco branco, e já lembra da injeção, e do soro, e da cama, e já lembra de uma série de coisas. Eu estava passando com meus filhos ali. E Deus colocou no meu coração, entra aí. E nós entramos, não lá dentro, eu entrei de carro e fiquei em frente à pediatria. E eu falei assim, com meus filhos, não lembro exatamente as palavras, mas foi mais ou menos assim: vocês creem que Deus pode curar todas as crianças que tem aqui? Sim. Então vamos orar aqui agora. E eu lembro que João Guilherme começou logo a orar. Meus irmãos, eu quero criar os meus filhos assim. Quando eles verem um problema, eles não vão se prostrar no problema, eles vão orar por aquela situação. Porque eles precisam olhar para um Deus que é todo poderoso. Quando nós estamos disseminando esse medo, esse pavor, nós estamos ensinando as pessoas que não olhem para a igreja, porque a igreja está tão apavorada como elas. Nós precisamos mostrar para as pessoas, é uma fé ousada como Pedro teve. Eu posso até morrer, mas eu vou continuar glorificando e anunciando o nome de Jesus. Nós podemos até ser atingidos por essa enfermidade, nós vamos continuar adorando e servindo a Deus de todo o nosso coração. E por último, meus irmãos, a igreja do Senhor, quando ela diz que não vai parar, e pronto, ela precisa responder à crise, responder a esse medo, esse pavor, com oração. No mesmo livro de Atos, capítulo 4, versículo 29, diz: agora, Senhor, eles passaram por aquilo, lembre, eles passaram por aquilo, eles foram presos, eles agora tinham sido libertos, e aí eles encontram a igreja e eles começam a orar. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Alguém tem outra expressão aí? No versículo 29? Intrepidez. Alguém tem outra? Ousadia, isso, ousado, ousadia, intrepidez. O que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, olha, o pessoal está nos acusando, o pessoal está se levantando contra nós, mas nós não queremos ser aquela igrejinha escondidinha, nós queremos agir com ousadia, nós queremos agir com intrepidez, nós queremos que eles percebam quem é que age em nossas vidas, e através das nossas vidas, eles começam a orar fervorosamente, eles começam a buscar a presença de Deus. No versículo 30 diz: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Agora, olha o que diz o verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
Não havia somente um desejo humano, mas havia uma capacitação divina para que aquelas pessoas simples, humildes, pudessem responder às acusações e às afrontas do governo corajosamente. O que ele estava dizendo? Nós não temos medo de morrer, mas nós queremos é salvar as pessoas. Nós não temos medo do mal, mas nós queremos vencer o mal com o bem, que é Jesus. A igreja precisa se posicionar em oração nessa situação, queridos. A Bíblia diz que se o meu povo se humilhar e orar e se desviar de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Se a nossa terra está enferma, e especialmente pelo pecado, nós precisamos ousadamente orar ao Senhor, dizer: Senhor, coloca intrepidez, coloca coragem, coloca ânimo, coloca determinação, coloca, ó Pai, no meu coração uma ousadia para não ficar amedrontado diante dessas situações. É isso que nós precisamos entender, queridos. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, a gente não tem por que ter medo. Por quê? Porque o nosso Pai vai na frente. Quando Deus declara alguma coisa, Ele não está dizendo assim: olha, eu estou dizendo isso, agora vai lá na frente, viu? Vai lá na frente. Não. Nosso Pai vai na frente. E aí, queridos, eu lembro de uma situação muito interessante. Eu era criança. Eu lembro que uns meninos maiores me bateram. E aí eu estava indo para casa. Eu estava chorando, chegando em casa chorando. E eu lembro que meu pai olhou para mim e falou assim: ô Mauro, por que está chorando? Falei assim: ô pai, aquele menino, né, quase não é manhoso, né? Chega só assim, chorando, diga: ô pai, me bateram. Mais ou menos assim cheguei. Me bateram, não sei o que, quase arrancaram meu braço e meu cabelo, eu comecei a aumentar até mesmo as coisas. Meu pai disse: espera aí que eu vou lá. Eu lembro que meu pai, queridos, ele saiu de casa. Eu lembro que meu pai tem uma voz bem potente. Eu lembro: cadê? Meu irmão, foi menino, para tudo que é canto, todo mundo correndo. E eu lá, ó. Cadê? Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Quando eu não posso, Deus pode. Que quando eu estou com medo, Deus me abraça e diz: não tenha medo, porque eu estou com você. Porque quando eu erro, Deus me corrige e Ele diz: não mudou nada, eu continuo te amando incondicionalmente. Meu irmão, se Deus é capaz de riscar os nossos pecados confessados, se Deus é capaz de não se lembrar dos nossos pecados que já passaram no nosso coração como arrependimento, o que é que Deus não pode fazer com uma enfermidade? O que é que Deus não pode fazer com a crise existencial que você está experimentando? O que Deus não pode fazer com as lutas que você está enfrentando na sua família? O que Deus não pode fazer com as lutas que você tem enfrentado na sua vida espiritual? Nós adoramos e servimos a um Deus que não é só poderoso. Nós adoramos a um Deus que é todo poderoso. Ah, pastor, mas se essa doença chegar aqui, a palavra do Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem tem Deus tem tudo. Você crê nisso? Quem tem Deus tem tudo. Nós vamos adorar a Deus nesse momento.